Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz, sempre aqui pela Sim TV. Como dissemos no programa anterior, a gente conversou, semana passada com Marciano Medeiros, poeta, escritor cordelista, conferencista espírita. A gente apresentou a última obra dele de cordel sobre Eurípides Barçanufo e a gente vai continuar, porque a gente está falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Como é um capítulo grande, tem muito a se falar. A gente vai conversar hoje, iniciar essa conversa com o Marciano falando, sabe sobre o quê? Suicídio e loucura. Acho que se não teve ainda, né? Espero que não. Infelizmente, essa fatalidade, vamos dizer assim, para alguns, na sua família, acho que já ouviu falar, já conheceu. Infelizmente, um ato, né? Mas quem vai falar disso é Marciano. Gente, Marciano, ele recentemente ficou em 4º lugar num concurso de cordel promovido pelo Centro de Tradições Nordestinas, sediado no estado de São Paulo, aqui no Rio Grande do Norte. Ele é integrante da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel, ANLIC, ocupando a cadeira de número 31, cujo patrono é Luiz Felipe Neri. É um poeta e é muito bom conversar com gente assim, que sabe mais do que a gente, não é verdade? Então, convidamos você a continuar e assistir Bem-aventurados aflitos. Bem, gente, já estamos de volta. Como a gente disse no bloco anterior, você que não assistiu o programa, a gente falou sobre justiça das aflições, quem são os aflitos aqui na Terra, os bem-aventurados, o que fazer, como entender, né, essas aflições. Mas dando continuidade a esse capítulo, que é o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos continuar a nossa conversa com Marciano. Marciano, bom dia, que bom reencontrá-lo. Bom dia, Gisete Marques. Bom dia aos telespectadores do programa Caminho de Luz. A satisfação é minha de comparecer mais uma vez a essa programação. E quero dizer, Gisete, que estou aqui pronto para a gente conversar e continuar fazendo a nossa reflexão sobre o Evangelho. Muito bem, Marciano deu uma aula, gente, programa anterior, você que não assistiu, é bom porque a gente teve direito aqui à poesia, a muita coisa assim, ó, maravilhosa. Você que não assistiu, YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho que você vai ter a oportunidade de ou rever ou assistir se não viu. Marciano, tem um tema no capítulo que eu particularmente, quando estudei o Evangelho, e acho que para o espírita o Evangelho é para ser estudado sempre, né? Então, quando eu peguei o capítulo 5 do Evangelho, quando eu ainda ingressei no Espiritismo, há muitos anos atrás, eu achei esse tema aqui, no início eu achei até pesado, suicídio e loucura. Mas depois eu comecei a entender. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim, temos o direito de dispor de nossas vidas? E os espíritos são categóricos, né? Não. Então, o suicida, por que ele colocou, então, o suicídio como bem-aventurados aflitos? O suicida é um bem-aventurado ou não? É um aflito apenas? Essa questão do suicídio, colocada no capítulo 5º do nosso Evangelho, ela é muito profunda. E nós vemos uma explicação da espiritualidade, mostrando as razões da loucura, as razões do suicídio. E o suicida, antes de tudo, ele é um egoísta. Naturalmente que entendemos, no momento de desespero, a pessoa ter determinada atitude extrema, mas ele é um egoísta porque ele não pensou nas pessoas que gostam, que amam, e não teve coragem de enfrentar, muitas vezes, situações e aflições que o envolveram nessa grande rede chamada vida. Aí, num gesto de egoísmo e de covardia moral, partindo de um ponto de vista equivocado, de achar que a vida é apenas material, de que não existe outra vida, a pessoa pensa que está saindo da dificuldade, que está vencendo aquele problema, quando em realidade é exatamente o contrário. Os problemas vão começar a surgir num determinado momento onde se atente contra a lei divina e contra a lei natural. Porque nós não temos o direito de
abreviar por um segundo que seja a nossa existência nesse planeta. Então, o suicídio é um gesto de desespero, que também tem por razões de loucura, de desequilíbrios, de depressões, e que nós vamos continuar refletindo no decorrer do programa. Quais as consequências, Marciano, para quem desiste de viver, ou seja, para quem coloca o fim em mais uma existência que Deus deu para ele aproveitar e aprender mais, evoluir? Exatamente, se coloca o fim na parte biológica, mas há um prosseguimento de vida. Se analisarmos na literatura espírita, tem vários livros interessantíssimos mostrando que terríveis padecimentos. Nós vemos no Livro dos Espíritos que você interrompeu a ligação do seu perispírito com o corpo antes de se cumprir a lei natural, e você vai sentir dificuldade de se desprender do corpo. Então não é um castigo, não é uma punição de Deus. As pessoas dizem, não se mate porque Deus castiga, não se mate porque Jesus vai punir. Não é isso. É a lei que se encarrega de nos reeducar e de nos fazer progredir. Então as consequências são horríveis. Há espíritos que, quando chegam na pátria espiritual, ficam com aquela monoideia, aquela ideia fixa, aquele sentimento de revolta, e começam até a perder a forma perispiritual. Há casos em que o corpo físico é vampirizado por entidades sombrias, que ali comparecem no velório. Então, as consequências são muito graves, porque contrariamos uma lei natural, que diz que nós devemos ficar na Terra até o último instante. Eu até brinco, o Chico Xavier, as pessoas diziam, Chico, você tem medo de morrer? Ele dizia, não, medo eu não tenho, mas não tenho pressa. Ou seja, tanta gente lutando aí, com dificuldades, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, para viver um pouco mais, para aproveitar melhor as lições da vida. Aí a pessoa tem toda a chance, e muitas vezes, por causa de uma relação afetiva que não deu certo, por causa de um negócio mal sucedido, a pessoa se revoltar e chegar ao ponto de tirar a sua própria vida física, é algo para se refletir e se pensar. Nós temos um exemplo clássico de um suicida no Evangelho, que foi Judas. Mas um amigo nosso do movimento espírita disse uma coisa muito profunda. O grande problema de Judas não foi a traição de Jesus. Ele traiu Jesus com boas intenções, porque ele achava que Jesus iria colocar os poderes divinos para fora. O grande problema de Judas o grande inferno de Judas foi o sentimento de culpa. Não existe inferno pior do que um sentimento de culpa corroendo a consciência de um homem, de um ser espiritual. Então nós devemos aprender com os nossos erros, sem nos condenarmos, e com certeza estaremos aproveitando a nossa oportunidade reencarnatória. Agora, você se desistir de viver, eu gosto muito de citar o apóstolo Paulo. Tem uma frase do apóstolo Paulo que ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E os representantes de Deus são os mensageiros espirituais. Eles dizem no capítulo 5º do Evangelho que a falta de coragem é algo que nem os mentores espirituais têm o que fazer, porque só depende da gente ter a coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os reveses da vida, e com certeza o suicídio é uma falsa fuga que vai levar a pessoa muito mais ao caminho da desilusão, ao caminho de sofrimentos espirituais horríveis e de terríveis obsessões que só o tempo e o desejo de autorregeneração é que vai fazer com que a pessoa se modifique na direção do progresso que nós estamos todos aqui nesse planeta, matriculados nessa abençoada escola de regeneração espiritual, e dessa maneira estaremos sempre crescendo e buscando a nossa renovação interior, aproveitando as oportunidades que a providência divina coloca ao nosso alcance, nunca cultivando sentimentos autodestrutivos, matando nossos sonhos, nossas esperanças e a nossa fé. A gente falou no início do programa, Marciano, a respeito dessa fatalidade, mas eu só queria dizer ao nosso público que
O termo fatalidade que a gente usou foi só para se fazer entender, mas a gente entende que a doutrina espírita nos explica que não existe fatalidade em hipótese nenhuma. Tudo há uma explicação, não existe milagre, e aí está aí as obras básicas para a gente consultar e para a gente estudar. Marciano, quem ajuda a uma pessoa a cometer suicídio também tem consequências, não é? No Livro dos Espíritos está escrito que, dependendo do grau de envolvimento, a pessoa, diante dos códigos divinos, é um verdadeiro homicida. Porque, na realidade, qual é a nossa missão na vida? Eu me lembro muito daquele livro de Amália Domingos Soller, interessantíssimo, Memórias do Padre Germano, onde se dizia que o nosso objetivo na vida é de fazer o bem e evitar o mal. Então, como é que eu vou encorajar alguém a destruir a sua vida? Se fala muito no Dr. Morte, que ensinava o povo a se matar, mas ele não se matava, não se destruía. Então, de acordo com a gravidade, com os atenuantes e os agravantes de cada episódio dessa natureza, quem ajuda o outro a se matar, diante das leis do universo, será considerado um verdadeiro homicida e assume uma grave responsabilidade também, que terá que, dentro dos processos naturais, das probabilidades e das variáveis da vida, resgatar diante das leis universais, porque não é só você se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo, mas a gente também tem que ressarcir as nossas vítimas pelos nossos desvios, pelos nossos erros e pelos prejuízos emocionais e materiais que causamos aos nossos companheiros de jornada evolutiva. Marciano, outro tema, assim, dentro ainda desse tema suicídio, que quando se fala em suicídio, tanto os espíritas como o não espírita, fica muito curioso, que é o Vale dos Suicidas. O que seria, que ficou assim até mais conhecido com aquela novela A Viagem, né? Onde o Alexandre desencarnava e ia, ele foi um suicida, promoveu o suicídio. Então, o que é o Vale dos Suicidas? Foi um livro muito interessante que apareceu no Movimento Espírita, psicografado pela Ivone Pereira, onde um escritor português, Camilo Castelo Branco, ele desencarna e ele passa por essa região de sofrimento e de dor. Depois o André Luiz, no livro Nosso Lar, mostrou também o umbral. Isso que o Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Ivone Pereira, chamou de Vale dos Suicidas, são aquelas regiões umbralinas de sofrimento, de dor, onde as pessoas ficam por benefício da providência divina, para retirar determinadas cargas magnéticas, determinadas energias, determinadas emoções pesadas. Aquilo mesmo é um benefício. E nós vemos no livro, que foi psicografado pela Ivone Pereira, muito sofrimento, entidades suplicantes e dementes, insultos, agressões, vampirizações. Nós temos também um roqueiro no além, que mostra Raul Seixas com pseudônimo, e quando ele desencarnou, ele encontrou antigos comparsas daquela existência, de outras existências, porque a reencarnação é um assunto, como todo mundo sabe, no movimento espírita, é um assunto comprovado. Nós temos pesquisas científicas, livros de Ian Stevenson, 20 casos que sugerem a reencarnação, Ananda Banerjee, que relatou dezenas e dezenas de casos de reencarnação. Então, a reencarnação é a alma da justiça divina. E quando a pessoa se suicida, muitas vezes nem tem consciência disso, porque, bem entendido e bem compreendido, isso está no capítulo 5º, o Espiritismo é um antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Embora saibamos da vida espiritual, mas Deus, em sua grande sabedoria, colocou um instinto de conservação, que diz que devemos aceitar a morte quando for natural e inevitável, para que possamos nos aparelhar melhor, cumprir os nossos resgates e trabalhar a nossa evolução espiritual. Até Chico Xavier, quando estava dentro do avião, ele começou a gritar e tal, e como a gente vê no filme, aí o seu guia espiritual aparece, e ele diz: mas você não está vendo que o avião vai cair? E o benfeitor espiritual Emmanuel diz: mas morra com educação, pare de gritar. Ou seja, o instinto de conservação
diz que nós devemos aceitar a morte quando ela for inevitável. E nesse livro que mostra o Vale dos Suicidas é deprimente. Muitos colegas meus, a gente não deve usar a estratégia do medo, mas eu conheço várias pessoas que já desistiram de praticar o suicídio quando viram falar do tal Vale dos Suicidas, que ninguém pode iludir a consciência. Como diz o espírito André Luiz, a morte verdadeira é o jogo escuro das ilusões e das fantasias. Então nós devemos aproveitar essa oportunidade, desistir de pensamentos autodestrutivos, de sair dessas faixas de depressão, de pensamentos maldosos, de pensamentos descaridosos, de pensamentos egoístas, pensamentos constrangedores e, naturalmente, viver uma vida saudável, lutando para que, quando a lei natural se cumpra, através da desencarnação, sejamos recebidos, pelo menos como pessoas de bem, na pátria espiritual. Olha, gente, como o Marciano aqui nos lembrou muito bem, no filme, né, ele falou do livro, mas no filme Nosso Lar, mostra assim como uma, vamos dizer assim, realidade muito grande a questão aí do Vale dos Suicidas. E é bom até, como você falou, para a pessoa desistir, né? Fica conhecendo lá, sabe que não vai ter coisa boa. Aí pensa melhor, é melhor estar aqui sofrendo aqui, né? Marciano, outro tema bem interessante, porque, gente, são vários subtemas dentro desse capítulo. E a gente quer aproveitar aqui a oportunidade que o Marciano está conosco para a gente entender esses tópicos. Quando o Evangelho nos fala assim, os tormentos voluntários e a desgraça real, quais são esses tormentos voluntários e essa desgraça real? Os tormentos voluntários, não estou aqui criticando as religiões, mas são pessoas que fazem promessas para se martirizar. Naturalmente que há criaturas bem intencionadas, que têm fé realmente, mas os espíritos aconselham que não façamos isso. A gente vê na Semana Santa pessoas de qualquer religião, não importa aqui, que maltratam o corpo, dão chibatadas. Teve até aquela novela que quando a pessoa cometia um pecado dizia que ia levar 80 chibatadas. É você querer punir o físico por algo que vem do espírito. E se a gente for analisar, isso é mais fanatismo, não tem nenhum sentido. Não precisamos mais macerar o nosso corpo, maltratar o nosso corpo. O que devemos maltratar, digamos assim, ou educar, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a prepotência. Isso sim, mas prejudicar a nossa saúde, não. E a verdadeira desgraça, isso está no Evangelho, a gente pensa que a verdadeira desgraça é o sofrimento. Mas o próprio Chico Xavier nos dá um exemplo grandioso num desses filmes. Quando a mulher tem uma filhinha que nasceu com um resgate de desencarnar pequena, aí ela coloca a menina nos braços de uma secretária, uma assessora doméstica, aí a menina cai e desencarna. E essa mãe vai até Chico Xavier. E Chico Xavier diz, você deveria agradecer a Deus por ter aparecido essa moça na sua vida, porque sua filha trouxe esse resgate. E aí Chico perguntou à mãe, será que você teria estrutura para ver a sua filha desencarnar através da queda, de acordo com o compromisso que ela mesma assumiu antes de desencarnar? A moça que trabalhava para você fez o seu papel. Então, a psicologia espírita, a psicologia da codificação espírita, a mentalidade apresentada por pessoas, a exemplo do que acabei de citar, do Chico Xavier, é muito mais profunda. Nós enxergamos além da matéria. Teve um trabalhador espírita que já está no plano espiritual, Martim Esperalva, que ele dizia que nós somos os milionários da felicidade. Não no sentido de que somos detentores de algo especial, de privilégios. Não, isso não existe. Mas milionários da felicidade porque já conhecemos os princípios básicos das leis da vida. Então, é muito oportuna a sua pergunta, e os espíritos dizem que nós devemos torturar os sentimentos negativos, os pensamentos odiosos, as ideias. Eu me lembro de um discurso de Rui Barbosa que ele falava de pensamentos malignos, de pensamentos impiedosos, de pensamentos maldosos. É isso que nós devemos educar, porque Buda dizia que a mente de um homem pode transformá-lo numa fera ou num anjo. Então, vai depender do lado que a gente cultive mais, para que
a nossa evolução seja completa e venhamos a ter uma ideia otimista diante da vida, sem ter, ou pensar, ou cultivar nessas ideias autodestrutivas que causam enormes prejuízos e retardam profundamente a nossa elevação espiritual. Muito bem, gente. A gente só vai pedir licença, Marciano, rapidinho, porque a gente ainda tem aqui uns temas bons, se ainda der tempo, porque o nosso tempo aqui voa, é incrível. Aqui a viagem, você já teve a oportunidade de conhecer, muito obrigado, pessoal aí que me passou e-mail dizendo que já leu o livro e tal, realmente é uma satisfação imensa. Então, mas quem ainda não conhece a viagem, é o mais novo lançamento da Casa Editora, o Clarim, tá? Também temos aqui, você que ainda não conhece as obras, né, do nosso querido amigo aqui, cordelista, esse é o mais novo, né, que é Eurípides Bassanufo, benfeitor da caridade, o nosso querido amigo Marciano Medeiros. Gente, às vezes tem gente que não gosta muito de ler, principalmente se for um livro grande. Então, você pega um cordel, é uma leitura fácil, uma leitura empolgante, bonito de se ver, porque é bem rimado, bem feito, bem construído. Então, e você conhece, assim, autores, além do Eurípides, Marciano, você já fez do Divaldo, tem mais alguns, Estou assim? também preparando sobre o Jerônimo Mendonça. Ah, ótimo, deve ficar maravilhoso, porque, como ele falou, gente, no programa anterior sobre Jerônimo Mendonça, maravilhoso. Então, tem aqui o e-mail dele, marcianobm@yahoo.com.br. O telefone, Marciano? 991-7476. 991-7476 e pelo Facebook, não é E isso? pelo Facebook também. Eu falei no programa passado e vou falar agora também. É só você colocar Marciano Medeiros, que eu terei o maior prazer nessa interatividade. Marciano, eu vou pedir a você, que a gente só tem 4 minutinhos, é rapidinho, mas tem uma pergunta aqui que eu não queria não deixar de não fazer, que é um tema bem interessante e atual que a gente vive hoje, que o Evangelho nos coloca. E essa é uma pergunta do Evangelho. Ele diz assim: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? A gente hoje é tão debatido se é legal ou não. O que é que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que não temos esse direito, porque esse minuto ou esse segundo final poderá levar o homem a uma grande reflexão. Nós não apoiamos, em hipótese alguma, o suicídio. A doutrina espírita não apoia a eutanásia de forma alguma. São pontos doutrinários consensuais. Não existe uma pessoa que estude a doutrina espírita para apoiar a prática de eutanásia. Não dispomos desse direito. O fruto só cai da árvore quando amadurece. É preciso se deixar que a lei natural se cumpra. Ao fazer isso, nós estamos violando uma lei divina que é inalterável, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, nesse planeta de provas e expiações que vivemos, chamado Terra. Muito bem. Gente, a gente tem muito a agradecer, Marciano. Olha, que Deus o abençoe, que dê aí muitas outras inspirações para esses cordéis. Ele está escrevendo um romance, tá? Um romance em cordel, que é melhor ainda. Vamos aguardar, que a gente vai trazer aqui. Então, primeiro, só para a gente encerrar, qual a sua avaliação sobre esse capítulo? A gente já agradece o nosso público, e você encerra com as considerações finais, falando da sua avaliação sobre esse capítulo. Gente, um ótimo domingo, uma ótima semana, fiquem com Deus, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, e aproveite tudo que foi dito aqui. Marciano? É um capítulo belíssimo, o capítulo 5º do Evangelho, deve ser estudado por todos os trabalhadores espíritas. E para a gente encerrar, eu vou dizer aqui rapidamente, um desses contos escritos por Humberto de Campos, já desencarnado, psicografado por Chico Xavier, quando ele diz que desencarnou e, chegando na pátria espiritual, se sentiu como os escravos no dia 13 de maio de 1888, se sentiu liberto. Então, Humberto de Campos comparou esse planeta tão lindo, tão belíssimo, com tantas paisagens naturais que comovem a nossa alma, com uma simples senzala. Ou seja, Deus tem mundos grandiosos, novas experiências em outras dimensões, que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. E ao analisarmos o capítulo 5º do Evangelho, estaremos sempre trabalhando, controlando as nossas aflições,
as tristezas, as depressões e procurando ter um pensamento otimista, procurando trabalhar a nossa renovação mental, pedindo ajuda sempre à espiritualidade e compreendendo que só existe a vida. A morte e a vida são o verso e o reverso de uma mesma moeda. E dessa maneira, pensaremos numa frase psicografada por Chico, do Índio Tamoio Prado, quando dizia: se a morte é a mutação de nossa sorte, por que esse apego que temos à vida? Por que esse medo exagerado que temos da morte?